O telefone tocou às 11h17 da manhã e eu soube que algo estava errado antes de atender. Não por intuição mística nem por puro drama, mas porque ninguém me ligava àquela hora. Quando ouvi a voz do homem do outro lado, educada, mas tensa, senti o estômago embrulhar. Senhora, falamos aqui da agência. Acredito que esta não seja a senhora. Seu marido está aqui agora com uma mulher que é idêntica à senhora. Eu ri por reflexo. Uma risada breve, nervosa. Isso é impossível, respondi. Meu marido está em viagem de negócios. O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser apenas um erro administrativo. O homem pigarreou e baixou a voz, como se temesse ser ouvido. É por isso que liguei, ele disse. O seu marido está tentando fazer um trâmite importante e algo não se encaixa. A mulher que o acompanha se apresenta como a senhora. Tem seu nome, seu documento, sua assinatura, mas há detalhes que não batem. Senti a casa girar lentamente ao meu redor. Apoiei-me na mesa para não cair. Por favor, ele acrescentou. Precisamos que a senhora venha imediatamente. Desliguei sem me despedir. Fiquei olhando para o telefone como se fosse um objeto estranho. Pensei no meu marido, na mala que ele havia arrumado na noite anterior, no beijo distraído antes de sair, na mensagem que me enviou do aeroporto dizendo que estaria ocupado o dia todo. Pensei na palavra idêntica. Ninguém é idêntico a ninguém. Devia ser um erro, uma fraude, um mal-entendido, me disse. Mas algo no tom do funcionário, algo na urgência contida de sua voz, me dizia que a verdade era outra. Mas antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você está me apoiando e gostando das minhas histórias. E comente aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Coloquei meu casaco sem saber bem por quê. Peguei a bolsa, as chaves e saí de casa quase correndo. No elevador, olhei meu reflexo no espelho. O cabelo preso, o cachecol azul que uso há anos, o rosto cansado de uma mulher que não se surpreende facilmente. Pensei com uma clareza que me gelou o sangue. Alguém está usando minha vida como disfarce. Ao sair na rua, o barulho me atingiu. Tudo seguia igual para os outros, e essa normalidade me pareceu ofensiva. Durante o trajeto até o banco, tentei reconstruir meu casamento como se fosse um filme acelerado. 37 anos juntos. Uma vida feita de rotinas, de silêncios compartilhados, de acordos tácitos. Eu havia deixado meu emprego quando as crianças nasceram. Ajudei com a contabilidade quando ele abriu a empresa. Assinei papéis sem ler tudo porque confiava. Sempre confiei. Pensei que essa confiança fosse amor. Nunca me ocorreu que também pudesse ser cegueira. Cheguei ao banco mais rápido do que esperava. O segurança me olhou 2 vezes antes de me deixar passar. Me ligaram, eu disse. Minha voz soou firme, embora por dentro tudo tremesse. Fui conduzida a uma salinha. O funcionário da ligação estava lá, pálido, acompanhado por uma mulher mais jovem que não parava de olhar para a porta. Obrigado por ter vindo, ele disse. Precisamos que a senhora veja algo. Ele abriu um pouco a persiana. Através do vidro, eu os vi. Meu marido em pé, conversando com um gerente, e ao lado dele, uma mulher. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Minhas pernas ficaram bambas. Tive que me sentar. A mulher tinha meu mesmo corte de cabelo, minha mesma cor. Usava um casaco muito parecido com o meu. Até segurava a bolsa do mesmo jeito, apoiada no lado esquerdo. Não era uma coincidência grotesca. Era uma imitação caprichada. Diz chamar-se como a senhora, murmurou o funcionário. Conhece dados que só a senhora deveria saber. Eu não conseguia parar de encará-la. Não por ser mais jovem ou mais bonita, mas porque estava ocupando um lugar que não lhe pertencia. O meu lugar. Eu a vi rir, tocar o braço do meu marido com uma familiaridade que me pareceu obscena. Ele não parecia nervoso, parecia à vontade.
Quis me levantar e sair correndo. Quis confrontá-la. Quis gritar, mas algo dentro de mim enrijeceu. Uma voz que não reconheci. Observe, aprenda, não se apresse. Fiquei sentada, respirando devagar, enquanto o funcionário continuava a falar sobre procedimentos e verificações. Eu só pensava uma coisa. Isso não começou hoje. De repente, entendi que aquela viagem de negócios não era novidade, que as ausências, as mudanças de humor, o distanciamento crescente tinham outra explicação, que aquela mulher não tinha surgido do nada. Ninguém se torna idêntico por acidente, se treina, se estuda, se prepara. E meu marido havia feito parte disso. "O que a senhora quer fazer?" me perguntou a funcionária do banco com cautela. Olhei para ela. Pensei nos meus filhos, na minha casa, no meu sobrenome escrito em centenas de documentos. Pensei em tudo o que estava em jogo e respondi algo que me surpreendeu. "Nada", disse. "Por enquanto." Saí do banco sem que eles me vissem. Andei 2 quarteirões sem sentir os pés. Sentei-me em uma cafeteria e pedi água. Precisava pensar. Se eu entrasse ali como uma esposa traída, ele se defenderia, negaria, mentiria. Mas se eu ficasse em silêncio mais um pouco, se deixasse que ele continuasse acreditando que a mentira dele estava funcionando, cometeria erros. Olhei meu reflexo na vitrine. A mulher que me encarava de volta não era a mesma que tinha saído de casa 1 hora antes. Havia algo novo em seus olhos. Não era dor. Era lucidez. Pela primeira vez, não me perguntei por que ele estava fazendo isso. Perguntei como ele conseguiu fazer isso por tanto tempo sem que eu notasse. Paguei o café com uma mão que não tremia. Peguei o celular e chequei as mensagens. Tinha uma dele enviada há 20 minutos. Reuniões o dia todo. Ligo à noite. Sorri sem humor. Não liguei. Não o confrontei. Guardei o celular e respirei fundo. Eu sabia que o pior não era descobrir uma traição. O pior era descobrir que alguém havia tentado me apagar sem me matar, me substituir, me transformar em uma versão dispensável. Levantei-me da cafeteria com uma decisão clara. Eu não iria confrontar a mulher idêntica. Não iria gritar no banco. Eu voltaria para casa, reviraria papéis, me lembraria de conversas, reconstruiria minha própria vida a partir dos detalhes que eu havia ignorado. Porque se alguém tinha se dado ao trabalho de me copiar, era porque eu valia mais do que me fizeram acreditar. E enquanto eu caminhava, soube que aquela ligação não tinha me partido em 2. Tinha me despertado. Por anos pensei que meu casamento fosse simples, até previsível. Não havia grandes escândalos nem gritos que chamassem a atenção dos vizinhos. Havia rotina, longos silêncios e uma convivência que funcionava como um mecanismo antigo, gasto, mas ainda em funcionamento. Eu acreditava que isso era estabilidade. Hoje sei que também era invisibilidade. Conheci meu marido aos 23 anos. Ele já trabalhava no mundo financeiro e falava com segurança de planos, investimentos e futuro. Eu me senti protegida por essa firmeza. Casamo-nos rápido, como se fazia naquela época, e logo vieram os filhos. Deixei meu emprego porque alguém tinha que cuidar da casa, e ele prometeu que esse sacrifício seria temporário. Nunca mais mencionou. Eu também não. Fui aprendendo a viver em segundo plano sem perceber. Organizava jantares de trabalho, ouvia conversas que não me incluíam. Assinava documentos que ele me entregava com um sorriso cansado. "É o de sempre", dizia. Eu confiava. Confiar era mais fácil do que perguntar. Perguntar implicava a possibilidade de descobrir algo que eu não estava preparada para enfrentar. Com os anos, meu nome apareceu menos nas conversas e mais nos papéis. Sempre como respaldo, como garantia, como alguém que acompanha, nunca como protagonista. Quando ele prosperou, eu celebrei. Quando viajou mais, eu me adaptei. Quando começou a chegar tarde, eu encontrei desculpas antes que ele precisasse dá-las. Houve sinais, agora eu sei. Mudanças pequenas, quase elegantes. Ele começou a me corrigir sobre a forma de me vestir. "Essa cor te envelhece", dizia com uma risada leve.
Sugeria cortes de cabelo mais modernos. Me presenteava com roupas semelhantes às que ele achava que eu deveria usar. Eu aceitava, pensando que era cuidado. Não vi que também era molde. Nossa vida social diminuiu. Paramos de ver casais de amigos porque não agregavam nada. Ele preferia reuniões novas, gente mais jovem, ambientes onde eu era apresentada como minha esposa, sem nome próprio. Comecei a me sentir como um acessório que combina com tudo e não se destaca em nada. Quando completei 60 anos, ele organizou um jantar pequeno. Brindou pela minha companhia incondicional. Essa palavra ficou ecoando em mim. Não disse amor, não disse admiração, disse companhia. Como se eu fosse um objeto confiável, não uma pessoa com história. Em casa, falávamos menos. Eu preenchia os silêncios com tarefas, com organização, com a televisão ligada. Ele se refugiava no celular, em e-mails que eu não via, em ligações que fazia em outro cômodo. Quando eu perguntava, ele dizia que eram assuntos de trabalho. Eu assentia, sempre assentia. Minhas amigas notaram a mudança antes de mim. "Te vejo apagada", me disse uma delas certa tarde. Fiquei incomodada. Pensei que exagerava. Como eu poderia estar apagada se minha vida estava em ordem? Tinha casa, filhos adultos, estabilidade financeira. Não entendia que a ordem também pode asfixiar quando não deixa espaço para ser. Na noite anterior à ligação do banco, ele preparou a mala com cuidado, me pediu uma camisa específica, um relógio, me deu um beijo rápido e disse que a viagem seria curta. Eu o ajudei como sempre. Não notei nervosismo, não notei culpa, notei costume. O costume de alguém que acredita que tudo está sob controle. Depois da ligação, cada lembrança começou a se encaixar de outra forma. As ausências não eram mais trabalho, as correções não eram cuidado, os silêncios não eram cansaço, eram estratégia. Ninguém substitui o outro da noite para o dia. É preciso ensaiar, testar, comparar. Percebi que ele vinha me observando por anos, não para me compreender, mas para me replicar. Meus gestos, minhas respostas, meus dados pessoais, tudo o que eu compartilhei em confiança se tornou material de estudo. Essa foi a traição mais profunda. Não o engano, mas o uso frio da minha identidade. Ao voltar para casa depois do banco, abri gavetas que não tocava há tempo. Revirei pastas, contratos, extratos bancários. Comecei a ler com atenção o que antes assinava sem pensar. Meu nome aparecia em lugares-chave, mas sempre associado ao dele. Eu não era invisível nos papéis. Eu havia sido invisível no relacionamento. Lembrei-me de conversas onde ele me pedia para repetir histórias familiares para não esquecê-las. Detalhes sobre meus gostos, minhas rotinas, minhas respostas automáticas. Pensei que era nostalgia. Agora entendi que era treinamento. Naquela tarde, chorei pela primeira vez, não por ele, mas por mim, pela mulher que foi se adaptando até se tornar previsível, pela confiança que entreguei sem exigir reciprocidade. Chorei pouco. O choro não durou. Foi como uma faxina necessária antes de tomar fôlego. Ao anoitecer, sentei-me em frente ao espelho. Observei-me com atenção. A mulher que vi não era fraca. Estava cansada de sustentar uma história incompleta. Falei comigo em voz baixa, algo que não fazia desde jovem. "Não te apagaram", eu disse. "Te subestimaram." Naquela noite, quando ele ligou da viagem, atendi com naturalidade. Falou de reuniões, de cansaço, de hotéis. Eu escutei sem interromper. Não o confrontei. Perguntei se havia comido bem. Desejei que descansasse. Desliguei com calma. Fingir normalidade foi mais difícil do que chorar, mas também foi mais poderoso, porque enquanto ele continuava acreditando que eu não via, eu estava começando a ver tudo muito claro. E entendi algo essencial. Eu não havia sido substituída por ser dispensável, mas sim por ser conveniente. E isso, longe de me diminuir, me devolveu uma certeza que eu havia perdido. Meu casamento não era o que todos acreditavam ver.
eram construídos sobre o meu silêncio e a segurança dele. E agora que o silêncio havia se quebrado, nada voltaria a se encaixar da mesma forma. Eu já não estava disposta a ocupar um lugar secundário na minha própria vida. Aquela ligação do banco não só revelou uma traição, revelou um padrão. E eu estava pronta para seguir esse fio até o final, mesmo que doesse, porque pela primeira vez em muitos anos eu não me perguntava se eu podia fazer isso. Eu me perguntava quando. Voltei ao banco 2 dias depois, na mesma hora, com o mesmo casaco e o cachecol azul. Não liguei antes. Não queria avisar ninguém. Caminhei até a entrada com o pulso firme e a cabeça fria, como se estivesse entrando em um teatro para ver uma peça cujo final eu já intuía. Ao cruzar as portas de vidro, senti uma pressão no peito, mas não parei. Desta vez, eu não iria olhar de longe. Eu a vi imediatamente. Estava sentada em uma das mesas do fundo, inclinada para a frente, falando com uma gestualidade que eu conhecia muito bem. Movia as mãos, como quando eu explico algo importante. Sorria com o canto esquerdo da boca um pouco mais levantado. Tinha o cabelo preso do mesmo jeito que eu uso há anos. Não era apenas parecida, era um espelho ensaiado. Meu marido estava à sua frente, atento, orgulhoso, e enquanto a ouvia, assentia com aquela expressão que eu tinha visto tantas vezes em casa. Ele a apresentava com naturalidade a quem se aproximava. Minha esposa, dizia. Essa palavra me atravessou como uma farpa, não por ciúmes, mas pela audácia, pela certeza com que a pronunciava. Aproximei-me do balcão e pedi para falar com o gerente. Enquanto esperava, não pude evitar observá-la em mais detalhes. Usava um anel semelhante ao meu, não idêntico, mas parecido o suficiente para passar despercebido. Seu perfume pairava no ar. Era o mesmo que ele me dava de presente em todo o aniversário. Entendi então que ela não estava imitando minha aparência por gosto. Estava replicando minha identidade. O gerente me conduziu a um escritório, me ofereceu água, eu recusei, queria ver, precisava ver. Levantei-me e pedi licença para sair. Um momento, eu disse. Ninguém me deteve. Caminhei direto para a mesa onde estavam. Não me anunciei. Não levantei a voz. Parei a 1 metro deles. A mulher levantou o olhar primeiro. Seus olhos se arregalaram um pouco, o suficiente para revelar surpresa. Depois, recompôs o rosto e sorriu como se me conhecesse. Meu marido demorou 1 segundo a mais para me reconhecer. Quando o fez, seu rosto perdeu a cor. "O que você está fazendo aqui?" perguntou. "Vim ver meu reflexo." Respondi. "Parece que ele está solto." O silêncio ao redor foi imediato. A mulher idêntica a mim me observou com uma mistura de desafio e cálculo. Não recuou. Não negou. Sustentou o olhar como alguém que ensaiou esse momento. "Deve haver uma confusão", disse ela com meu mesmo tom educado. "Eu sou a esposa dele." "Não", respondi. "Você é a mentira dele." Meu marido tentou se interpor. "Vamos conversar lá fora", disse. "Este não é o lugar." "O lugar é perfeito", contestei. "Porque os papéis estão aqui." O gerente se aproximou, nervoso. Eu levantei a mão. "Calma", eu disse. "Só quero confirmar algo." Olhei para a mulher. "Diga-me", pedi. "Qual é o segundo nome da minha mãe?" Ela piscou, olhou para meu marido. Ele baixou a cabeça. "Não tenho que responder", ela disse. "Exato", respondi, "porque você não é eu." A tensão se tornou densa. Algumas pessoas fingiam não ouvir, outras observavam sem disfarçar. Eu senti uma calma estranha, quase clínica. Não havia raiva, havia precisão. "Há quanto tempo você está treinando para ser eu?" perguntei. Ela apertou os lábios. "Você não sabe de nada", disse. "Eu sei o suficiente", repliquei. "Sei que ninguém copia hábitos, gestos e lembranças por acaso." Meu marido deu um passo à frente. "Chega!" ordenou. "Você está exagerando." "Exagerar é dizer que estou louca", respondi. "Isto é nomear o que estou vendo."
O gerente pediu para irmos ao escritório. Eu assenti. Entramos os 4. Fecharam a porta. O ar estava pesado. Eu me sentei. Eles ficaram de pé. Explique-se, pediu o gerente, olhando para meu marido. Ele falou de erros administrativos, de coincidências, de trâmites urgentes. A mulher assentia com disciplina. Eu os deixei falar. Quando terminaram, tirei uma pasta da bolsa. Aqui estão meus documentos, eu disse. E aqui minhas assinaturas. Comparei com as dela. Não coincidiam totalmente. Havia prática, mas não história. Isto, continuei, não é improvisado. É um plano. A mulher me olhou com desprezo. Você não é tão especial, disse. Você era só o molde mais cômodo. Essa frase doeu, mas também esclareceu tudo. Obrigada, respondi. Você acabou de confirmar o que eu precisava. O gerente tomou nota. Meu marido levou as mãos à cabeça. A mulher idêntica a mim cruzou os braços, desafiadora. Eu não terminei, acrescentei. Quero saber quem te apresentou a ele. Ela sorriu, inclinando a cabeça. Ele me encontrou, disse, porque ele tinha te estudado por anos. Meu marido levantou a vista, horrorizado. Cale a boca, murmurou. Não, respondeu ela. Já é tarde. Entendi então que a suplantação não era apenas financeira, era emocional. Ele havia buscado uma versão de mim sem memória, sem cobranças, sem história, uma cópia obediente. Sabe o que é o pior? Eu disse ao meu marido. Não é que você me traiu, é que você acreditou que eu era substituível. Ele não respondeu. O gerente anunciou que o trâmite ficava suspenso, que haveria uma investigação. Eu assenti, levantei-me. Estou indo, eu disse. Vocês fiquem com o seu teatro. Saí sem olhar para trás. No corredor, minhas pernas tremeram. Apoiei-me na parede e respirei. Eu havia visto o suficiente. O reflexo não era meu, era um espelho quebrado. Na rua, o ar me devolveu ao presente. Sentei-me em um banco e deixei o coração desacelerar. Não chorei. Eu sentia algo diferente. Determinação. Se eles tinham chegado tão longe, era porque acreditavam que eu não chegaria mais longe ainda. Peguei o celular. Tinha mensagens dele. Não abri. Olhei minhas mãos. Eram as mesmas de sempre. Minha identidade estava intacta. Ninguém podia tirá-la de mim. Levantei-me com uma certeza clara. Não iria desmascará-los imediatamente. Iria deixá-los avançar um pouco mais, porque quando alguém se sente dono do seu nome, comete erros ao usá-lo. E esses erros eu estava pronta para cobrar. Naquela noite, não dormi. Não porque a dor me mantivesse acordada, mas porque minha mente começou a ordenar peças que estavam soltas há anos. A cena do banco se repetia uma e outra vez, mas não mais como uma ferida aberta, e sim como uma prova. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio do meu marido adquiria agora um sentido diferente, quase matemático. Não era caos, era um plano. Voltei para casa passada a meia-noite, deixei o casaco sobre a cadeira e me sentei à mesa da sala de jantar com a pasta aberta à minha frente. Acendi a luminária pequena, a que eu sempre usava para ler, e comecei a revisar papéis que por anos tinham estado ali sem que eu os olhasse de verdade. Extratos de conta, contratos, apólices, anexos. Meu nome aparecia com frequência, mas quase sempre acompanhado do dele, como se minha identidade precisasse de permissão para existir. Lembrei-me de quantas vezes assinei documentos sem lê-los completos. Confie, ele dizia. É só um trâmite. Eu confiava. Agora entendi que a confiança havia sido a ferramenta favorita dele. Não para me proteger, mas para se mover sem ser visto. Encontrei movimentações bancárias que não reconhecia. Pequenas no início, quase invisíveis, depois mais frequentes. Contas abertas em horários em que eu estava ocupada com a casa ou com os netos, transferências justificadas como gastos operacionais. Nada gritava fraude, mas tudo sussurrava duplicidade.
Abri a gaveta onde guardava minha documentação pessoal. Meu passaporte estava ali, minha identidade, RG, também. Mas faltava algo. O documento que eu sempre levava na carteira não estava. Senti um calafrio percorrer minhas costas. Eu não o tinha perdido. Alguém o tinha pegado. Alguém que sabia exatamente onde procurar. Levantei-me e fui ao quarto. Revirei o armário do meu marido. Entre camisas e ternos, encontrei uma pasta idêntica à minha. Dentro, havia cópias dos meus documentos, fotos digitalizadas, assinaturas praticadas. Não era improvisação, era ensaio. Cada cópia estava organizada, etiquetada, aperfeiçoada. Sentei-me na cama com essa pasta nas mãos. Pensei na mulher idêntica a mim, na sua forma de falar, na sua segurança. Não era apenas sua amante, era sua cúmplice. E juntos, haviam construído uma versão paralela da minha vida. Uma na qual eu não fazia perguntas. Continuei a revisar e-mails impressos, conversas breves, instruções. Ele lhe explicava detalhes da minha história familiar, datas importantes, nomes que só alguém próximo conheceria. Percebi que por anos eu havia contado minha vida como quem deixa migalhas pelo caminho, sem imaginar que alguém as recolheria para me substituir. Não chorei. A raiva estava lá, sim, mas não me dominava. Algo mais forte começava a tomar forma. Lucidez. Compreendi que meu marido não me traiu por impulso nem por paixão. Ele o fez por conveniência, porque havia deixado de me ver como uma pessoa e passara a me ver como um obstáculo gerenciável. Ao amanhecer, fiz café e me sentei novamente à mesa. Peguei uma folha em branco e escrevi uma lista, não de reclamações, mas de fatos. O que eu sabia, o que eu suspeitava, o que eu podia provar. A diferença era fundamental. Não se tratava mais de sentimentos feridos, mas de identidade roubada. Liguei para o banco e pedi um relatório completo de movimentações recentes. Liguei para um cartório para verificar procurações. Liguei para uma amiga advogada sem entrar em detalhes e pedi uma recomendação discreta. Cada ligação era um passo. Cada passo me afastava da mulher enganada e me aproximava da mulher que decide. Meu marido ligou 3 vezes naquela manhã. Não atendi. Deixou mensagens confusas, misturando desculpas com cobranças, preocupação com controle. Não as apaguei, guardei-as. Tudo podia servir. À tarde, fui a um órgão público solicitar uma segunda via da minha identidade, desta vez com alertas. Pedi que qualquer uso indevido fosse registrado. O funcionário me olhou com curiosidade, mas não perguntou. Eu não expliquei. Aprendi que nem sempre é preciso justificar a autoproteção. Ao sair, caminhei vários quarteirões sem rumo. Observei meu reflexo nas vitrines. A mulher que via não era frágil, estava alerta. E esse estado de alerta me devolvia algo que eu havia perdido sem perceber. Autoridade sobre minha própria história. Naquela noite, quando ele ligou novamente, atendi. Falei com voz serena. Disse que estava cansada, que precisava de tempo. Não mencionei o banco, não mencionei a mulher, não mencionei nada. Deixei-o falar. Quanto mais falava, mais se enrolava. Mentia por costume, não por inteligência. Desliguei com uma certeza firme. Não iria confrontá-lo ainda. Não iria expô-lo por raiva. Iria deixá-lo continuar acreditando que o plano funcionava. Porque quando alguém se sente seguro na mentira, baixa a guarda. Essa foi a noite em que entendi algo essencial. Ele achava que eu não sabia de nada. Achava que tinha construído uma cópia perfeita, que podia mover minhas contas, meu nome, meu rosto sem que eu reagisse. Não sabia que, ao fazer isso, havia ativado algo muito mais perigoso do que a raiva. Havia ativado minha memória. Guardei todas as pastas em uma caixa. Fechei-a com cuidado e a deixei no fundo do armário. Não era o final. Era o começo, porque eu já não estava improvisando. Estava preparando algo que não se deteria com desculpas nem lágrimas. Deitei-me tarde. Antes de apagar a luz, olhei-me no espelho mais uma vez. Toquei meu rosto, minhas rugas,
Meus gestos reais. Ninguém podia copiá-los totalmente. Ninguém podia ser eu. E enquanto fechava os olhos, soube que o maior erro do meu marido não havia sido me enganar. Havia sido me subestimar. E isso muito em breve teria consequências. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Até demais. Meu marido continuou agindo como se nada tivesse ocorrido. Como se eu não tivesse visto outra mulher ocupando meu lugar no banco. Como se minha identidade não tivesse sido colocada em jogo. Ligava para mim à noite, perguntava sobre coisas domésticas, reclamava do cansaço da viagem. Eu respondia com monossílabos suaves, calculados. Não mentia, simplesmente não dizia toda a verdade. Essa calma era o maior erro dele. Comecei a observá-lo com uma atenção nova, cirúrgica. Cada palavra, cada pausa, cada tentativa de controle. Percebi que a mentira dele não era só com a outra mulher, mas comigo, há anos. Eu havia sido o terreno seguro dele, o lugar onde nunca esperava resistência. Agora, sem saber, ele caminhava sobre solo instável. Voltou para casa 2 dias depois. Entrou como sempre. Deixou a mala no quarto e me deu um beijo na bochecha. Não cheirava a hotel, cheirava a perfume alheio. Não disse nada. Preparei o jantar. Falamos do clima, do trânsito, de assuntos triviais. Ele relaxou. Sentia-se seguro. E quando alguém se sente seguro, baixa a guarda. Naquela noite, enquanto ele dormia, revisei o celular dele, não com ansiedade, mas com método. Encontrei mensagens cifradas, chamadas apagadas, lembretes com nomes falsos. Tudo estava planejado para não levantar suspeitas de alguém que não olhava. Eu estava olhando agora, e entendi que a mulher idêntica não era o plano final, era a ferramenta. No dia seguinte, o acompanhei ao banco como se nada fosse. Fiquei no carro enquanto ele entrava. Vi-o caminhar ereto, seguro, acreditando que tinha o controle. Não sabia que já estava preso na própria mentira. Voltei para casa e liguei para a advogada que me haviam recomendado. Contei a ela apenas o necessário. O silêncio dela do outro lado da linha foi longo. Isto é grave, disse por fim. Mas se tiver paciência, pode se resolver a seu favor. Desliguei com uma sensação nova. Poder. Naquela mesma tarde, meu marido me falou de um trâmite importante que teria que fazer sozinho. Eu assenti. Desejei boa sorte. Eu o vi sair sem suspeitar que já havia falado com o banco, com o cartório e com 2 testemunhas-chave. Ele continuava acreditando que eu era a mulher que assinava sem ler. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te dar um frio na espinha. Agora continuemos. Naquela noite, ele chegou tarde. Tarde demais. Disse que uma reunião tinha se estendido. Eu assenti como sempre, mas desta vez não senti resignação. Senti antecipação, porque sabia que cada hora extra era uma corda que ele mesmo estava amarrando no pescoço. Durante os dias seguintes, deixei que a mulher idêntica continuasse aparecendo em certos lugares. O banco, um escritório particular, um restaurante onde eu costumava ir com ele. Não intervim. Não denunciei. Observei, e enquanto observava, tomei nota dos erros. Ela não conhecia meus silêncios, não sabia quando se calar, forçava gestos que em mim eram naturais, assinava com uma pressão diferente, confundia datas pequenas, detalhes sem importância aparente, mas cruciais quando se juntavam. O banco começou a notar inconsistências. O cartório também. Meu marido começou a se mostrar inquieto, fazia perguntas a mais. Me observava com suspeita, como se algo em mim tivesse mudado, e ele não conseguisse identificar o quê. Tinha razão, eu já não era invisível. Uma noite, ele me perguntou diretamente se eu estava bem. Olhei-o nos olhos e sorri. Melhor do que nunca, respondi. Não era uma provocação, era a verdade. Dias depois, recebi uma ligação do banco.
Desta vez, a voz já não hesitava. Senhora, ele disse, precisamos que a senhora venha. Há irregularidades sérias. Pedi que esperassem, não porque eu não estivesse pronta, mas porque ainda não era o momento. Cada passo tinha que ser dado em ordem. Eu já não improvisava. Eu dirigia. Meu marido, enquanto isso, se tornava mais desajeitado. Discutia com a mulher idêntica pelo telefone. Elevava a voz, fechava portas. A perfeição do plano dele começava a se rachar, e o pior para ele era não saber o porquê. Uma tarde, ao voltar do supermercado, eu o encontrei sentado na sala com papéis desordenados sobre a mesa. Temos que conversar, ele disse. Claro, respondi. Sobre o quê? Ele me olhou como se buscasse em meu rosto a mulher submissa de antes. Não a encontrou. As coisas estão complicadas, admitiu. Preciso que você assine uns documentos. Aí eu soube que o momento se aproximava. Eu os lerei, eu disse. Sua expressão mudou um pouco, mas o suficiente. Você sempre assinou sem problema, respondeu. Eu sempre confiei, mas não mais, disse. Ele se levantou, nervoso. Andou de um lado para o outro, murmurou algo sobre desconfiança. Eu o deixei falar. Cada palavra dele era uma confissão involuntária. Naquela noite, enquanto ele dormia, guardei os documentos sem assinar. No dia seguinte, liguei para o banco e pedi um agendamento conjunto. Disse ao meu marido que era uma formalidade. Ele sorriu, aliviado. Pensou que tinha ganhado tempo. Não sabia que estava entrando no cenário final. Eu, por outro lado, dormi profundamente. Porque quando você decide deixar alguém continuar mentindo, não é por fraqueza. É porque você sabe que a verdade bem colocada dói mais do que qualquer grito. E eu estava prestes a colocá-la. O erro foi pequeno, tão pequeno que se eu não estivesse atenta, teria passado como passam tantas coisas em uma vida inteira, sem deixar rastro. Não foi uma assinatura grande, nem um valor escandaloso. Foi uma resposta. Uma palavra mal colocada no momento errado. E esse deslize abriu uma rachadura pela qual tudo desmoronou. A ligação chegou em uma terça-feira de manhã. O mesmo funcionário do banco, agora com um tom mais firme, menos duvidoso, me pediu para ir à agência naquela mesma tarde. Não disse muito mais, mas não precisava. Eu já sabia que algo tinha mudado. Algo tinha deixado de se encaixar totalmente. Cheguei pontualmente. Fui encaminhada a uma sala de reuniões ampla, com uma mesa longa e janelas altas. Havia 3 pessoas me esperando. O gerente, o funcionário que havia me ligado a primeira vez, e uma mulher da área jurídica. Nenhum sorria. Obrigada por vir, disse o gerente. Precisamos da sua confirmação sobre um ponto específico. Assenti. Sentei-me com a postura ereta e as mãos quietas sobre a mesa. Já não tremiam. Ontem, continuou, seu marido veio acompanhado pela senhora que se apresenta como a senhora para autorizar uma modificação menor em uma conta conjunta. Durante a verificação, foi feita uma pergunta de rotina. A mulher da área jurídica tomou a palavra. Foi perguntado a ela sobre uma data pessoal que está no sistema, disse. Um dado de segurança. Respirei fundo e perguntei. Ela respondeu errado? O silêncio ficou pesado. Não foi um erro grave, ela acrescentou, mas foi inconsistente com registros anteriores. E quando lhe foi pedido para confirmar, ela hesitou. Fechei os olhos por um segundo. Não por alívio, mas por clareza. A cópia havia falhado porque não podia carregar décadas de memória. O que ela respondeu? Perguntei. O nome do seu primeiro sobrinho, disse o funcionário. Ela disse um que não consta em nenhum documento prévio. Sorri levemente. Meu primeiro sobrinho se chama André, eu disse. E nasceu 2 anos antes de meu marido e eu nos casarmos. A mulher da área jurídica tomou nota. A senhora disse que ele se chamava Lucas, acrescentou, e que nasceu depois. Isso, respondi. Não é um esquecimento, é uma invenção. Eles assentiram.
O gerente se inclinou para a frente. A partir desse momento, disse, suspendemos o trâmite e ativamos o protocolo de verificação avançada. Encontramos outras inconsistências. Assinaturas com pressão diferente, variações mínimas na caligrafia, diferenças em respostas espontâneas. Meu marido estava presente? Perguntei. Sim, respondeu. Ele tentou intervir. Disse que a senhora estava confusa ultimamente. Essa frase me atingiu, mas não me desarmou. Obrigada, eu disse. O que precisam de mim agora? A mulher da área jurídica deslizou um documento em minha direção. Sua presença para um confronto formal, explicou. Com registros, testemunhas e atas. Queremos fazer isso corretamente. Olhei o papel, li com atenção. Não assinei imediatamente. Quando? Perguntei. Amanhã pela manhã. Assenti. Estarei aqui. Saí do banco com uma serenidade que não sentia há meses. O erro já não era meu. Nunca tinha sido. Alguém tinha tentado usar meu nome sem compreender o seu peso. Naquela noite, meu marido chegou cedo. Cedo demais. Observou-me da porta, como se procurasse sinais. Você foi ao banco? Perguntou. Sim, respondi. Me ligaram. Ele engoliu em seco. Aconteceu algo? Nada que não devesse acontecer, eu disse. Sentou-se à minha frente nervoso. Você está diferente, murmurou. Eu sempre fui assim, respondi. Só que agora você está olhando. Ele não insistiu, levantou-se e foi para o quarto. Eu o ouvi falar ao telefone em voz baixa, palavras cortadas, tensão. A cópia já não era perfeita, e ele sabia disso. Dormi profundamente. Sonhei com papéis que se ordenavam sozinhos, com nomes que voltavam ao seu lugar. Ao acordar, vesti-me com cuidado. Escolhi roupas simples, nada que chamasse a atenção. Eu não precisava me impor, precisava ser exata. No banco, no dia seguinte, a cena foi sóbria, profissional, sem gritos. Meu marido chegou com a mulher idêntica. Ela estava pálida. Ele evitava me olhar. Sentamo-nos. A mulher da área jurídica explicou o procedimento, mostrou documentos, comparou assinaturas, leu registros. A cópia começou a desmoronar a cada pergunta. Pode confirmar o segundo sobrenome da sua avó materna? Perguntou. A mulher hesitou. Não me lembro, disse. Lembra onde seus pais se conheceram? Insistiram. Ela olhou para meu marido. Ele fechou os olhos. Chega, ele disse. Isto é uma perseguição. Não, respondeu o gerente. É uma verificação. Eu não falei, não era necessário. Finalmente a mulher idêntica se levantou. Não vou continuar, disse. Isso não foi ideia minha. Meu marido se pôs de pé. Cale a boca, gritou. A sala ficou em silêncio. Fica registrado, disse a mulher da área jurídica. Obrigada. O confronto terminou ali. O banco suspendeu todas as operações conjuntas. Foi iniciada uma investigação formal por suplantação de identidade. Meu marido saiu primeiro, sem me olhar. A mulher o seguiu, chorando. Eu fiquei mais um momento. Assinei o necessário. Agradeci. Levantei-me. Só mais uma coisa, eu disse antes de sair. Obrigada por terem acreditado em mim quando duvidaram. O gerente assentiu. Obrigado pela sua paciência, respondeu. Não é comum. Saí para a rua e respirei fundo. O ar me pareceu diferente, mais leve. O erro que os delatou não foi a resposta errada. Foi acreditar que uma vida pode ser copiada sem consequências. Foi pensar que eu não notaria a diferença entre o aprendido e o vivido. Caminhei devagar. Não sentia euforia. Sentia encerramento. Eu sabia que ainda faltava a verdade completa, mas o caminho já estava traçado. E enquanto avançava, compreendi algo que não esqueceria jamais. Ninguém consegue sustentar uma mentira quando a verdade decide se apresentar com paciência. A manhã da audiência amanheceu cinzenta, como se o céu soubesse que não haveria refúgio possível para ninguém. Cheguei ao banco antes da hora combinada e me sentei na sala de espera com uma serenidade que me surpreendeu.
Não levava documentos nas mãos, nem anotações escondidas na bolsa. Tudo o que eu precisava já estava dito, escrito e registrado. Eu só tinha que estar presente. Meu marido chegou minutos depois, acompanhado de um advogado que eu não conhecia. Caminhava rígido, com a mandíbula apertada, evitando me olhar. A mulher idêntica não estava. Perguntei-me se havia decidido desaparecer ou se simplesmente já não servia mais ao plano. Compreendi que quando a mentira se torna incômoda, os cúmplices costumam se soltar. Fomos conduzidos a uma sala maior que as anteriores. Havia representantes do banco, da área jurídica e um tabelião externo. Tudo era formal, medido, quase frio. Ninguém levantou a voz. Ninguém precisou. A verdade nem sempre grita. Às vezes se limita a se apresentar com provas. O gerente abriu a sessão explicando o motivo da reunião. Falou de inconsistências, de protocolos ativados, de identidade em disputa. Meu marido interrompeu várias vezes, alegando confusão, estresse, problemas familiares. Quando lhe pediram para esperar a sua vez, ele me olhou pela primeira vez diretamente. "Isto é culpa sua", ele disse. "Você sempre foi desconfiada." Não respondi. A mulher da área jurídica tomou a palavra. "Senhor", ela disse, "por favor, limite suas intervenções. Terá oportunidade de falar." Ele bufou, irritado. Começaram a expor os fatos. Documentos projetados, assinaturas comparadas, gravações de chamadas. Cada elemento adicionava peso a uma história que já não podia se sustentar. Eu escutava sem me mover. Não porque não sentisse nada, mas porque já havia atravessado a dor em silêncio dias antes. "A senhora aqui presente", continuou a advogada, "é a única titular legítima junto ao senhor. Qualquer tentativa de suplantá-la constitui um crime." Meu marido se levantou de repente. "Ela sabia!" exclamou. "Ela permitiu tudo isso!" O murmúrio foi imediato. "A que se refere?" perguntou o tabelião. "Ela me dava os documentos", ele disse. "Assinou sem ler durante anos. Não pode se fazer de vítima agora." Olhei para ele e então, não com raiva, mas com uma clareza absoluta. "Assinar confiando não é consentir um crime", eu disse. "E você sabe disso." O silêncio voltou a se impor. "Além disso", acrescentei, "jamais autorizei que alguém se passasse por mim." A advogada assentiu. "Isso está claro nos registros", confirmou. Meu marido começou a suar. Passou a mão pela testa. "Ela está exagerando", insistiu. "Está confusa, tem problemas de memória." Senti uma pontada, mas não baixei o olhar. "Confusa?" perguntei. "Ou lúcida demais para você?" Alguém pigarreou. O tabelião pediu ordem. "Senhor", ele disse, "suas declarações não estão ajudando." O advogado do meu marido sussurrou algo em seu ouvido. Ele negou com a cabeça. "Vocês não entendem", ele disse. "Tudo isso era para proteger o patrimônio." "De quem?" perguntou a advogada. Ele não respondeu. "Do senhor?" ela insistiu. "Ou da pessoa que tentou substituir sua esposa?" Meu marido se sentou lentamente. A força com que havia entrado começava a abandoná-lo. "Procederemos", continuou o gerente, "a suspender todas as contas conjuntas até que a investigação seja resolvida. Também notificaremos as autoridades competentes." A palavra autoridades caiu como uma laje. "Isto é uma loucura", murmurou meu marido. "Ela está arruinando minha vida." Olhei para ele uma última vez. "Não", eu disse. "Você está enfrentando as consequências de suas decisões." Não houve aplausos, não houve cenas dramáticas, apenas um encerramento administrativo que para mim significava algo muito maior. Eu recuperava meu nome, meu lugar, minha voz. A sessão terminou. Levantamo-nos. Meu marido saiu primeiro, derrotado. Eu fiquei mais alguns minutos, assinando atas, ouvindo orientações. Quando saí, eu o vi parado na calçada, falando ao telefone, gesticulando com desespero. Passei ao lado dele sem parar. Ele não me chamou,
não me insultou, não me seguiu. Nesse silêncio final, entendi que o poder dele havia acabado. Caminhei vários quarteirões antes de me sentar em um banco. Senti o cansaço acumulado cair de repente. Não era tristeza, era alívio. Um alívio profundo, quase físico. Respirei devagar. Fechei os olhos. Pensei na mulher que eu havia sido durante anos, a que se calava, a que confiava sem perguntar, a que acreditava que o amor justificava qualquer renúncia. Não a desprezei. Eu a honrei. Ela havia feito o que pôde com o que sabia. Agora eu sabia mais. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Era a mulher idêntica. Sinto muito, dizia. Nunca pensei que terminaria assim. Não respondi, não porque não sentisse nada, mas porque já não me cabia carregar culpas alheias. Levantei-me do banco e continuei a caminhar. O dia continuava cinzento, mas eu não. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que o futuro não me devia explicações. A verdade havia vindo à tona, e embora não devolvesse os anos perdidos, me devolvia algo muito mais valioso. A certeza de que ninguém pode te apagar quando você decide permanecer. Voltei para casa sozinha naquela tarde, não porque não houvesse ninguém disposto a me acompanhar, mas porque precisava atravessar aquele limiar sem testemunhas. Abri a porta devagar, como se o gesto tivesse um peso simbólico que eu não queria desperdiçar. O silêncio me recebeu sem hostilidade. Não era o silêncio de antes, carregado de coisas não ditas, mas um novo, limpo, quase respeitoso. Deixei a bolsa sobre a mesa e fiquei parada no centro da sala de estar, respirando. Por anos, aquele espaço tinha sido território alheio, mesmo sendo meu. Eu caminhava por ele como quem não quer deixar rastros. Hoje não. Hoje eu estava ali com meu nome completo, com minha história inteira, com a verdade já dita e registrada. Ninguém podia me apagar da minha própria casa. Sentei-me no sofá e olhei ao redor. Os quadros, os livros, os móveis que eu havia escolhido. Tudo estava onde sempre esteve. E, no entanto, tudo parecia diferente, porque a mudança não tinha sido externa. A mudança havia ocorrido em mim. Lembrei-me da primeira vez que assinei um documento sem lê-lo. Lembrei-me da sensação de alívio ao pensar que outra pessoa cuidava dessas coisas complicadas. Lembrei-me de quantas vezes confundi conforto com amor, delegar com confiar, calar com preservar a paz, e senti algo que não havia sentido antes. Compaixão por mim mesma. Não reprovação, não vergonha, compaixão. Naquela noite, dormi profundamente, sem sobressaltos, sem pensamentos circulares. Dormi como dorme alguém que já não tem que fingir. Ao acordar, o sol entrava pela janela da cozinha. Preparei café e o tomei devagar, sentada à mesa sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não esperava que alguém chegasse, nem temia que alguém fosse embora. Os dias seguintes foram de trâmites e decisões. O banco me ligou para confirmar a restituição total dos meus acessos. As contas ficaram sob meu controle direto. O tabelião me explicou com calma cada passo, cada papel. Eu li tudo, perguntei tudo. Assinei só quando entendi. Cada gesto era uma reparação silenciosa. Meu marido tentou se comunicar várias vezes. Primeiro com mensagens longas, quase desesperadas. Depois com outras breves, carregadas de cobrança. Depois, silêncio. Não respondia nenhuma. Não porque não tivesse palavras, mas porque já não tinha nada a negociar. Eu havia falado quando importava. O resto era ruído. Um dia, arrumando o armário, encontrei uma das pastas que ele havia preparado. Cópias dos meus documentos, anotações, detalhes da minha vida. Eu a abri uma última vez. Observei meu nome repetido em folhas frias, mecânicas, e entendi algo que me gelou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Ele nunca quis ser eu. Quis me usar sem que eu atrapalhasse. Fechei a pasta e a levei diretamente para a advogada. Não era uma lembrança, era uma prova. Meus filhos começaram a ligar com mais frequência, com cautela,
com perguntas tímidas. Não os culpei, eu os escutei, expliquei o necessário, sem drama. Eu não precisava que tomassem partido, apenas que compreendessem que a mãe deles não era um objeto intercambiável. Vi em suas vozes algo novo. Respeito. Não o respeito automático da figura materna, mas o respeito real que se tem por alguém que se posiciona. Uma tarde, minha filha mais velha veio me visitar. Sentou-se à minha frente e me olhou por um longo tempo. Nunca pensei que você fosse capaz de fazer tudo isso, ela disse. Não o disse com desprezo, disse com espanto. Eu também não, respondi, porque nunca precisei antes. Ela assentiu com os olhos brilhantes. Que bom que você fez, sussurrou. Essa frase simples e tardia fechou algo dentro de mim. A mulher idêntica desapareceu da minha vida como havia surgido, sem nome próprio. Soube por terceiros que ela havia tentado se justificar, que dizia ter sido manipulada. Talvez fosse verdade, talvez não. Não me cabia julgá-la. Ela escolheu ser uma cópia. Eu escolhi voltar a ser original. Passaram-se as semanas. O processo legal avançou. Meu marido perdeu acesso a vários benefícios. Sua imagem, tão cuidadosamente construída, se rachou. Não por minha vingança, mas pela lógica consequência de seus atos. Aprendi que a justiça mais contundente não precisa de gritos nem humilhações públicas, só precisa de tempo e verdade. Uma noite, sentada no mesmo sofá onde tantas vezes me senti pequena, apaguei a televisão e fiquei no escuro. Não porque alguém me ordenasse, mas porque queria ouvir o silêncio. E nesse silêncio, eu me ouvi. Percebi que por anos eu havia vivido como uma versão reduzida de mim, não por falta de caráter, mas por excesso de entrega. Havia dado tanto espaço que acabei desaparecendo, e ninguém consegue defender o que não ocupa lugar. Hoje, aos 62 anos, entendi algo que me teria poupado muita dor se eu soubesse antes, mas que ainda chega a tempo. O amor que exige que você se anule não é amor, é conveniência. Não odeio meu marido. O ódio o aprisiona. Eu me soltei. Também não fiquei com rancor. O rancor envelhece mal. Fiquei com algo muito mais útil. Clareza. Clara para dizer não. Clara para ler antes de assinar. Clara para escutar meu desconforto antes de justificá-lo. Clara para saber que ninguém tem o direito de usar meu nome sem minha voz. Um domingo pela manhã, fui caminhar no parque. Sentei-me em um banco e observei as pessoas passarem. Mulheres jovens, mais velhas, casais, pessoas sozinhas. Pensei em quantas histórias invisíveis caminham ao nosso lado sem que ninguém as veja. Pensei em quantas mulheres da minha idade acreditam que já é tarde para mudar algo, e senti um impulso profundo de dizer isso em voz alta. Não é tarde. Não é tarde para aprender. Não é tarde para dizer basta. Não é tarde para recuperar o que é seu. Mesmo que esse seu seja você mesma. Quando voltei para casa, abri as janelas e deixei o ar entrar. Olhei meu reflexo no espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta tinha rugas novas, sim, mas também tinha algo que antes não estava. Uma firmeza tranquila. Não precisava provar nada, não precisava ser validada. Existia com plenitude. Naquela noite, escrevi meu nome completo em uma folha em branco. Olhei-o, repeti-o em voz alta. Não como um ato legal, mas como um ato íntimo. Ninguém voltaria a usá-lo sem meu consentimento. Se algo aprendi com tudo isso é que a traição mais dolorosa nem sempre vem do outro. Às vezes, vem de nós mesmas, quando nos acostumamos a não fazer perguntas. Eu fiz as minhas, e as respostas, embora duras, me devolveram a vida. Hoje, vivo sem medo de ser substituída, porque entendi que ninguém pode copiar uma história inteira. Podem imitar gestos, aprender dados, repetir palavras, mas não podem replicar a experiência, a memória, a consciência. Eu sou a soma de tudo o que vivi, e isso não se suplanta. Fechei a porta naquela noite com suavidade, não porque temesse que alguém entrasse,
mas porque estava zelando pela minha paz. Deitei-me e, antes de apagar a luz, pensei naquela ligação do banco, no quão impossível tudo parecia. Sorri levemente. Aquilo que parecia impossível foi, na verdade, necessário, porque só quando alguém tentou me apagar, entendi o quanto valia permanecer. E assim, sem gritos, sem escândalos, sem necessidade de destruir ninguém, recuperei o que sempre foi meu. Meu nome, minha história, minha vida. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a traição nem a dor. Vejo o ponto exato em que deixei de ser uma sombra dentro da minha própria vida. Aos 62 anos, entendi algo que ninguém me ensinou quando eu era jovem. Não basta existir, é preciso ocupar o próprio lugar. E durante tempo demais, eu havia deixado o meu vazio para que outros o usassem. A ligação do banco foi o início, mas não foi a causa. A causa foram anos de silêncio, de confiança cega, de acreditar que o amor sempre exige sacrifício unilateral. Aprendi que o respeito não se negocia e que quem te ama não precisa te anular para brilhar. Minha história não terminou quando tentaram me substituir. Começou quando decidi não permitir mais. Hoje, caminho mais devagar, mas com a cabeça erguida. Leio cada documento, faço cada pergunta e, sobretudo, me escuto. Já não justifico o que me incomoda nem minimizo o que me dói. Não porque eu tenha me tornado dura, mas porque me tornei honesta comigo mesma. Se você está ouvindo esta história e sentiu um nó no peito, quero que saiba algo. Você não está exagerando. Quando algo não se encaixa, quando fazem você se sentir substituível, quando pedem seu silêncio em troca de paz, sua intuição está falando. Escute-a. Mesmo que dê medo, mesmo que incomode os outros, o desconforto passa. A perda de si mesmo deixa marcas profundas. Nunca é tarde para recuperar seu nome, sua voz e sua dignidade. Eu fiz isso depois dos 60, e se eu pude, você também pode. Não importa quantos anos você tenha se calado nem quantas vezes te disseram que as coisas são assim. As coisas mudam quando alguém decide mudar. Antes de me despedir, quero te pedir algo muito especial. Se inscreva no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não estou falando sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte-me nos comentários de que cidade você está assistindo a este vídeo. Diga-me o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Eu adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Esta foi a minha história.